Boa noite a todos. Estamos começando a segunda edição do nosso famigerado e aguardado Poev News. E hoje é sexta-feira e foi uma semana cheia, hein? Uma semana, inclusive, aí eu deixei até a notícia aí de capa, a manchete em destaque. E polêmica, né? E vamos logo já direto para as notícias do vídeo de hoje, da nossa live de hoje. Bom, a nossa primeira notícia, ela vem aí a galope e é o seguinte, né? Todo mundo sabe, e se você não sabe, vai aprender agora rapidinho, né? Existem dois universos aí que concorrem com aquele grupo, aquela comunidade nerd da qual eu curto muito e da qual eu faço parte, né? Existem duas comunidades principais no mundo, que é a DC Comics e a Marvel Studios, né? Para você que mora em outro planeta, ou dentro de um aquário, ou debaixo da Terra e não sabe o que significa Marvel e DC, eu explico para você agora de maneira muito sintética. A DC são os personagens da Liga da Justiça, os clássicos, Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, Shazam, Flash, Lanterna Verde. E a Marvel compreende os heróis que são os Vingadores, Capitão América, Homem-Aranha, Thor, Homem de Ferro, Hulk, Deadpool, Wolverine, os X-Men, todo o Quarteto Fantástico e assim por diante. Bom, e o que a DC nesta segunda-feira nos brindou com essa fofoca que não é uma fofoca maravilhosa, não posso chamar de fofoca maravilhosa, porque é um assunto que a gente toca em um vespeiro muitíssimo complicado, que é essa notícia da qual vocês estão vendo aí. Jon Kent, o novo Superman, assume ser bissexual em quadrinhos da DC. Jon Kent, o que significa Jon Kent, né? Bom, o Super-Homem é o clássico Clark Kent. E ele teve um filho chamado Jon Kent, que na verdade é Jonathan Kent, né? Jonathan, ele colocou o nome de Jonathan em homenagem ao pai adotivo, logo quando ele veio de Krypton na nave pra cá. Se você não sabe a história do Super-Homem, sinto muito, eu não vou resumir aqui pra você. Provavelmente você é de outro planeta se não conhece a história do Superman. E quando ele veio para a Terra, quem achou ele na cápsula, na nave, foi o Jonathan e a Martha, que eram casados, né? O Jonathan é o pai adotivo. O pai biológico de Krypton chama-se Jor-El. E o nome da mãe chama-se Lara, ok? Então, o que a DC aprontou aqui? O atual Superman Jonathan Kent, personagem de 17 anos, assumiu ser bissexual. Então, na verdade, esse Jonathan Kent é o filho do Clark Kent, do Super-Homem. A revelação foi feita pela DC Comics nesta segunda-feira, 11 de outubro, e estará na quinta edição da história em quadrinhos Superman Son of Kal-El. Son of Kal-El. Bom, a HQ chegará às bancas dos Estados Unidos em 9 de novembro no Brasil e no Brasil ainda não há previsão para lançamento. Só uma errata aqui, pessoal, que eu cometi aqui, peço desculpas, mas o nome biológico do Superman é Kal-El, tá? E o nome da mãe é Lara, certo? Kal-El é o nome do Clark Kent e Jor-El é o nome do pai. Só ratificando aqui. Bom, o que o Tom Taylor, que é o escritor, escreveu? Eu sempre disse que todos precisam de heróis e todo mundo merece ver a si mesmo em seus heróis. Quer dizer, ele tá dizendo por todo mundo, esse babaca, né? Estou muito grato que a DC e a Warner Bros. Compartilham dessa ideia, disse o escritor Tom Taylor. Eu não compartilho com essa ideia. Eu não compartilho com essa ideia. Eu não sou obrigado a aceitar. Sabe o que eu vou fazer? Não vou dar murro em ponto de faca. Simplesmente eu não vou consumir o herói mais. E vou deixar bem claro e registrado aqui
que eu não sou homofóbico nem nada, cada um com o seu cada um faz o que quiser com a sua sexualidade. Porém, você não vem querer aqui dizer que isso é um padrão, que todos precisam assumir isso. Isso não é um padrão. Nós precisamos aceitar que o personagem ele é bissexual, mas não aceitar que isso agora tenha que ser um padrão para todos os super-heróis. Eu tô aqui com a camisa do Batman, que faz parte do universo DC Comics. Fui criado lendo, desde pequeno, as histórias em quadrinhos do Batman. E aí? Vão querer que o Batman seja homossexual? Ou o filho dele é homossexual? Agora estão querendo dizer rumores de que o Robin vai assumir também a bissexualidade. Quer dizer, eu vou deixar para vocês colocarem nos comentários, vão dizendo aí aquilo que vocês acham. A minha opinião é: nós precisamos aceitar, ok, mas não somos obrigados a aceitar que isso seja um padrão. Complicado. Bom, vamos agora para as notícias que nos brindaram aqui no nosso país, aqui no Brasil. Eduardo Bolsonaro, né, ele reagiu, né, a essa notícia em quadrinhos, né? Porque provavelmente ele também gosta, né? Jovem, né? O Eduardo Bolsonaro é jovem, né? Vale lembrar aqui. Eduardo Bolsonaro, ele vai dizer: herói bissexual destrói a masculinidade e instiga o ódio. Essa é a opinião dele. Aí ele abre aspas, né? Chegou o dia em que é obrigatório, para ser aprovado pelo establishment mediático, é preciso pagar um pedágio. Eles querem decidir por você e ditar o monopólio das virtudes, disse ele. Olha, eu votei no Bolsonaro, no pai, votei no Eduardo Bolsonaro para deputado federal, para deputado estadual na Joyce Hasselman, para senador no Major Olímpio. Eu me lembro das pessoas que eu votei. E foi o último ano que eu votei. Eu não voto mais, não confio em político, mas eu preciso aqui concordar com a opinião dele. Ele foi sincero e ele foi correto nessa afirmação. Bolsonaro se irrita com perguntas sobre mais de 600 mil mortos. Então, esse é o pai, né? Agora estamos falando do pai. Ele foi perguntado que o Brasil, infelizmente, completou 600... Passou, né? De 600 mil mortes por Covid-19. E a gente falou em outras lives, em outros materiais nossos que tá aqui no canal, nós falamos sobre Covid, já tá bem difundido as nossas teorias. Vai lá no nosso material, vai lá nos nossos vídeos e consulta. Aí ele diz, o Mandrião, né? O Mandrião. Em que país não morreu gente? Perguntou o Bolsonaro 3 vezes, que diante da falta da resposta da mulher acrescentou visivelmente chateado. Olha, eu não vim aqui para me aborrecer. Provavelmente isso daqui foi aquele dia que ele veio aqui pra Baixada Santista, né, pra curtir aí o feriado que teve aí nessa terça-feira aí da Nossa Senhora da Aparecida, né? Bolsonaro voltou a criticar a política do fique em casa e a economia vem depois, em alusão aos confinamentos e às outras medidas que restringiram a mobilidade nos piores momentos da crise de saúde que foram adotadas por governadores e prefeitos. O que ele quer dizer aqui, gente, é o seguinte, né? Que ele não concordou, isso todo mundo viu na mídia, né? A gente não tinha ainda o Roev News na época, mas todo mundo viu na mídia aí que ele combateu o Dória, combateu os governadores, porque ele não queria que as pessoas ficassem em casa, ele queria que a economia continuasse aí se desenvolvendo, porque na verdade ele sabia que, ele sabe, né? Não que ele sabia, que ele sabe, o mundo inteiro sabe, e se você não sabe, vai estudar, para de dar risada e vai estudar, que é o seguinte, a economia do nosso país, do nosso Brasil, após o regime militar, ela ficou muito fragilizada, muito desfalcada, só teve ladrão, políticos que roubaram a gente de maneira inusitada e bizarra. E o que acontece diante disso? Nós não tínhamos uma infraestrutura realmente para fechar tudo, para fechar realmente a economia e as pessoas ficarem em casa. Agora, provavelmente, nós estamos pagando a conta.
Aumenta a conta de gás, aumenta a conta de energia. Por quê? Porque a gente ficou confinado diante de tudo aquela situação. E aí você que tá aí do outro lado pergunta, Daniel, e se não fosse isso, o que a gente podia fazer se não ficasse em casa? Estimular a vacinação, estimular a higienização das mãos, como era feita. Teve países que não fechou. O Japão, por exemplo, não parou. Aí você fala assim, mas os Estados Unidos parou, a Alemanha parou, a Inglaterra parou, a França parou, a Itália parou, tudo bem, só que eles têm uma economia um pouquinho melhor do que a nossa, não podemos comparar. Os países subdesenvolvidos que pararam a economia diante da pandemia, eles estão agora hoje completamente quebrados, desabastecidos completamente, com o aumento de tudo quanto é situação aí. Vocês estão vendo isso na notícia. Se você não está vendo, estuda. Aí o Bolsonaro continua aqui. Agora temos a inflação e todos pagamos a conta, disse o presidente, que avaliou que a perda do poder aquisitivo dos brasileiros e o aumento dos preços registrados este ano, já próximos a 9%, são consequências dessas medidas restritivas. Quer dizer, foi o que eu acabei de falar aí. Em partes, ele tem razão. É claro que ele se queima e o Bolsonaro ele se prejudica quando a gente percebe o quê? A gente percebe que ele não correu atrás da vacinação enquanto ainda era tempo. O primeiro lote da Pfizer foi oferecido para o Brasil. Foi o primeiro lote. E o que ele achou? Não, nosso povo não vai ser cobaia de uma vacinação. Era o que tinha no momento para fazer. Se ele tivesse naquela época, né, quando a Pfizer ofereceu as doses de vacina para o Brasil e ele tivesse aceitado, ele tivesse comprado, a gente não estaria na situação. Era o mínimo que ele podia fazer. Hoje ele ia estar como herói. Eu ia estar aqui hoje na Web News defendendo ele, defendendo o filho dele. Mas não, eu vou aqui meter pau, porque é isso que ele merece. É claro que o que a gente está tendo agora é muito consequência da fechada do fechamento da economia. Só que lá atrás ele não correu atrás da vacina, foi correr só depois. Quando a gente começou a atingir 300 mil, 400 mil, que o negócio começou a disparar em progressão geométrica e não aritmética, começou a crescer o número dos mortos em progressão geométrica, aí ele, e apertou, ele falou, agora precisamos correr atrás da vacina. Bom, aí, agora é só esculhambação uma em cima da outra, né, gente? Bolsa do Brasil cai 12% no ano, enquanto pregões de Nova York sobem 2 dígitos. Então, quer dizer, enquanto a economia dos Estados Unidos, que também ficou fechada na pandemia, sobe, a do Brasil cai. Olha aí. É um assunto complementando o outro. Você tá vendo como é que é o jogo geopolítico? O estudo da geopolítica no mundo é um assunto complementando o outro, tá? Com avanços no combate à pandemia, estimulando a retomada econômica mundial e injeções de incentivos financeiros governamentais, os mercados de ações globais entregaram ganhos consistentes ao longo de 2021. Boa noite para você que tá chegando aí. Se inscreve no canal e dá aquele like, hein? No Brasil, porém, os negócios andaram para trás devido a uma combinação, olha aí o que eu acabei de falar, de sucessivas crises internas com um contexto externo desafiador para economias emergentes. Complementou aquilo que eu acabei de falar, certo? Complementou aquilo que eu acabei de falar, né? O Brasil, ele teve a pandemia, mas antes da pandemia já estava tendo briga interna. Já estava caindo aquelas situações do filho do Bolsonaro, das rachadinhas. Aí veio a pandemia. Aí, meu amigo, foi um bololô atrás do outro. E agora a gente está, infelizmente, pagando a conta. A gente que tem carro, a gente que precisa se alimentar. Quer dizer, hoje está começando a existir no Brasil, infelizmente, 2 polos. As pessoas que ganham dinheiro e estão trabalhando e as pessoas que não ganham dinheiro e não estão trabalhando. O meio termo, que é a classe média, ela tá diluindo. Ou a classe média tá subindo para a classe alta, ou a classe média tá diluindo e tá caindo para a classe baixa. O Brasil ficou agora, tá ficando, escreve isso aí que eu tô te falando. Se não melhorar agora, se não incentivar a economia, não injetar dinheiro no Brasil, que não é privatizando, é claro, uma das medidas não é a privatização,
Não é a privatização uma das medidas. Uma das medidas é gerar emprego e gerar informação, educação. É isso que levanta a economia e dá ferramenta para o povo trabalhar e se alimentar sozinho, sem as custas de benefícios do governo. Pra gente não ficar escravo dele. Bom, vamos para a próxima reportagem aqui para ver se a gente alivia um pouco, porque tá pesado. Essa sexta-feira hoje tá pesada demais. Olha, eu não queria estar aqui falando essas notícias, eu queria estar falando coisas boas. Bom, aí é uma situação que eu tenho que falar, né? Principalmente para nós, da nossa comunidade, que é a comunidade Homens em Desenvolvimento, que foi criada lá em 2019 como um grupo específico de NoFap. E a gente falava já em 2019, quem acompanha, o Chaka tá aí, quem acompanha, que é o nosso administrador, o nosso presidente, nosso fundador, ele tá aí. E a gente vem falando desde 2019 sobre o perigo das redes sociais quando você fala em desenvolvimento humano, principalmente em desenvolvimento masculino, porque o nosso grupo é voltado para o desenvolvimento masculino, mas está aberto a discussões caso mulheres também queiram frequentar o grupo, e a gente vai incentivar e vai estimular isso, para que mulheres também se desenvolvam. É lógico, precisam se desenvolver junto com homens. Olha que situação. Jovens amam Instagram e TikTok e desprezam Twitter e Facebook, diz pesquisa. É por isso que tá essa esculhambação, né? É por isso que tá essa esculhambação! O relatório bianual Taking Stocks with Teens, do banco de investimentos Piper Sandler, mostra que Snapchat acho que até faliu, né, gente? Hoje é sexta-feira, eu tava lendo ontem aí na quinta, que o Snapchat acho que até saiu do ar. Mostra que Snapchat, Instagram e TikTok são as plataformas que os jovens dos Estados Unidos mais gostam, enquanto Facebook e Twitter são as que recebem menos referência. E o cara lá, quando teve o apagão, eu falei pra vocês, o Mark Zuckerberg foi esperto. Porque ele já sabia dessas tendências, o que ele fez? Opa, vou incorporar todo mundo. Instagram, WhatsApp, tudo meu. Porque se começarem a esquecer um pouco o Facebook, como aconteceu com o Orkut, porque eu sou da época do Orkut, eu tenho outras duas plataformas que ainda vai sobreviver. O cara pensa longe, né? O cara pensa longe. É isso que é empreendedor. Opa, querido, desculpa aí. A pesquisa analisou o consumo de marcas e serviços de 10 mil jovens norte-americanos sobre vários setores, sobre os quais redes sociais preferem 35% responderam Snapchat, 30% TikTok, 22% Instagram, apenas 2% responderam Twitter e Facebook. E aí, pessoal, olha só, quando a gente fala aqui 2% Twitter ou Facebook, quando a gente fala Facebook, ele tá incluindo o WhatsApp, né? Porque eu já falei pra vocês naquela live lá do apagão que os Estados Unidos, alguns países europeus não utilizam o WhatsApp. O WhatsApp, ele é muito massificado aqui na região do hemisfério sul, Brasil, né? Ali um pouco, ali Uruguai, Paraguai, Argentina, mas lá em cima eles não usam, não, eles usam o MSN. Já a rede mais usada é o Instagram, com 81% seguida por Snapchat, com 77%, e TikTok com 73%. O TikTok é chinês, né? Os caras, eles são brincadeira, né? Sobre o consumo de vídeos, olha só que interessante. A Netflix lidera, com 32%, contra 30% do YouTube, hein? Logo, logo nós vamos começar a migrar pro Netflix, hein? Já pensou a Roeb no Netflix? Isso aí depende de vocês aí, do seu engajamento. A média de uso das plataformas é de 4,2 horas diárias, né? Que é muito, né, gente? Muito, né? Para uma rede social, a pessoa fica 4 horas, né? Claro que às vezes quem trabalha precisa ficar mesmo, mas quem não trabalha é exagerado. A pesquisa também listou as questões sociopolíticas que consideram mais importantes e aponta que a geração Z, né, que é essa daí, parece se preocupar mais com justiça social e sustentabilidade que gerações anteriores. Para eles, as maiores preocupações atuais são o meio ambiente, a igualdade social e o Afeganistão. É brincadeira esses jovens, cara. Daqui, igualdade social só, ou igualdade racial. Isso aqui, perfeito. Agora, meio ambiente, balela. E Afeganistão, balela.
Essa crise do meio ambiente aqui que estão querendo inventar é um absurdo. Não existe essa crise do meio ambiente. Não existe isso. Nós vamos depois fazer um vídeo documentário sobre isso. Não existe isso de crise do meio ambiente. Isso aqui é uma coisa inventada, faz parte da agenda. A mesma agenda que tá fazendo com que os personagens sejam bissexuais. Se você não tá desperto, começa a estudar sobre isso. E eu sugiro que vocês consultem no YouTube um título do seguinte, que é A Farsa do Aquecimento Global. Pesquisem sobre isso. Vários canais importantes falam sobre a farsa do aquecimento global. Inclusive, ex-integrantes do Greenpeace falam que o aquecimento global é uma farsa. É uma farsa, tá? E o Afeganistão, que tá junto lá, que a gente tá vendo agora, essa situação toda que tá acontecendo, e que a gente viu, né? E o Afeganistão, junto com os Estados Unidos, é tudo um jogo político. Então esquece isso aqui. Agora, igualdade racial é o que as pessoas têm que combater. Perfeito. Igualdade racial, porque existem ainda muita escravidão, principalmente com negros em outros países. Na África tem muita escravidão com negro. Se você não tá sabendo disso, também vai estudar. Para aí de ficar dando risadinha à toa e vai estudar, cara. Vai estudar. Bom, vamos lá. Bolsonaro vai contra a ciência e diz que não vai se vacinar por já ter tido Covid. Então, para você que tá em dúvida sobre a vacinação, mas eu já tive Covid, eu preciso me vacinar, é eficiente, mas eu já tive, já criei anticorpos e tudo mais. Vamos ler essa matéria. Essa matéria foi feita para você que tá com dúvida sobre vacinação. Vamos ler isso aqui com calma. Começando, lógico, com o Mandrião. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, também que se dane-se, que partido que é o dele, isso pra mim não interessa, dane-se. Disse na última terça, dia 12, em entrevista à rádio Jovem Pan, que não vai se vacinar. Olha que mandrião. Ele e a sua caterva não vai se vacinar. Você não sabe o que é caterva? Não sabe o que é mandrião? Então vai estudar, cara. A decisão seria por ele já ter sido infectado. Ele é inteligentíssimo, mas o Bolsonaro é um poço de inteligência, ele é um poço, mas que cara culto, é o presidente mais culto. Ai, o Enéas, o doutor Enéas Carneiro deve estar se remoendo. Que saudades, doutor Enéas Carneiro, o melhor presidente que o Brasil não teve. Chama-se doutor Enéas Carneiro. Você não sabe quem que é o Enéas Carneiro? Para de dar risada e vai estudar e consulta quem que é o Enéas Carneiro. Qualquer dia eu vou fazer um documentário aqui na Roev sobre o doutor Enéas Carneiro e a contribuição que ele fez para todos nós, inclusive na medicina e na cardiologia. A decisão seria por ele já ter sido infectado pelo coronavírus. Olha que poço de inteligência. No passado e, portanto, ter anticorpos contra o vírus. E por isso ele não vai se vacinar, porque ele já teve coronavírus, ele já tem anticorpos, então não vai se vacinar, o mandrião. Em falas anteriores, Bolsonaro afirmara que se vacinaria somente após o último brasileiro receber o imunizante contra a Covid, mas é um babacão mesmo. Nessa terça-feira, porém, Bolsonaro argumentou que possui níveis elevados de anticorpos, no sangue, após ter tido a doença, e que seria como apostar R$10 na loteria para ganhar 2. Eu decidi não tomar mais a vacina. Estou vendo novos estudos. A minha imunização está lá em cima. Para que vou tomar vacina? Vocês estão entendendo? Aquilo que eu falei lá? Por que o Brasil está com a economia quebrada hoje? Por que a gente está pagando a conta? Por quê? Porque ele não correu atrás da vacina no início. Porque o que ele pensou? É uma gripezinha, é um vírus que vai passar. O brasileiro, entre aspas, tem uma imunização boa. Ninguém vai precisar da vacina. Aí o que aconteceu? Passamos de 600 mil mortos. Porque ele não sabe que a nossa população brasileira, hoje, tem muitas pessoas que são obesas, que têm problemas respiratórios, e contraindo o Covid-19, o que acontece? Piora o quadro. Aí tá o que tá. Ele quer que todo mundo pense igual a ele. Por isso que é um mandrião. É como se apostar R$10 na loteria para ganhar 2. Não tem cabimento isso. Bom, agora vamos ler o estudo. Vamos ler esse estudo pra gente fechar com chave de ouro. Um dos estudos liderado pelo brasileiro Michael Nussbaum, da Universidade Rockefeller, em Nova York, apontou para um aumento significativo dos anticorpos e das células B, responsáveis por produzir anticorpos, em pessoas infectadas que receberam as vacinas de RNA. Olha que legal.
Essa taxa, inclusive, foi mais alta do que nos achados de indivíduos naive, né? Que significa que são indivíduos que não foram infectados no passado e foram vacinados com as 2 doses. Então, olha só o estudo que interessante. Tem que mostrar isso pro mandrião do Bolsonaro. As pessoas que contraíram Covid e depois do tempo necessário, tomam a vacina, têm mais anticorpos do que aquelas pessoas que não contraíram o Covid e que tomaram a vacina. Vai completamente contra aquilo que o Bolsonaro falou. Então, ô Mandrião, não é a mesma coisa de você apostar 10 e ganhar 2. É de você apostar 2 e ganhar 10, o seu burro. Bom, pra gente não se estressar mais, eu vou ficando por aqui. Essas foram as notícias dessa semana 11/10 de outubro, que teve aí o Dia das Crianças, né? Nossa Senhora da Aparecida, todo mundo folgou, todo mundo emendou, todo mundo ficou aí na curtição. E se você, porventura, esqueceu de ler as matérias, se você de repente não se manteve desperto, não se manteve informado, hoje foi o dia de você passar o final de semana, bem informado e parar, estudar e parar de ficar escrevendo português errado no Twitter, no Instagram, no Facebook, porque eu sei, porque eu leio. Eu sei que você escreve errado. Por que você escreve errado? Porque você não lê, porque você não quer se manter bem informado. Mas aqui na Roev, na nossa comunidade, principalmente aqui no nosso canal Roev Oficial, você fica por dentro de tudo. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar aquele joinha, compartilhe e deixa aí seus comentários. Você é a favor aí do super-homem, do filho do super-homem se declarar bissexual? Quer dizer, já vai estar aí na praça, já vai sair nos Estados Unidos esse gibi. E aí? A gente tem que aceitar? É uma tendência? Não vamos esquentar a cabeça? Ou a gente vai brigar para que isso não aconteça, não comprando o gibi? Se você não concorda, não compra o gibi, faz igual eu. Para de consumir. Certo? Aquele abraço e a gente se vê. Até a próxima. Fui, valeu. Até o próximo vídeo. Sexta-feira que vem tem a nossa 3ª edição do Roev Oficial. Estuda e se mantenha desperto hoje e sempre. Valeu. Aquele abraço.